Há cerca de 10, 12 dias atrás, eu fiz esse vídeo daqui, ó, cuja imagem você está vendo aqui na frente. Foi quando eu contei a respeito do dia D, o dia em que tropas aliadas elas desembarcaram lá na França. Esse dia D aconteceu em 6 de junho de 1944. Foi uma operação militar enorme que tinha por objetivo criar lá na França uma porta de entrada, um caminho para que os aliados pudessem se estabelecer ali, e dali eles iriam alcançar a capital da Alemanha, Berlim, porque se isso não fosse feito, não teria como conseguir vencer a poderosa Alemanha. Eu expliquei tudo isso nesse vídeo, contei diversos detalhes a respeito daquele dia D, o dia do desembarque. Inclusive até falei números e vou voltar a colocar novamente aqui os números grandiosos daquela operação. Quase 24 mil paraquedistas, quase 130 mil soldados que desembarcaram. Enfim, foram números gigantescos. Mas fica a seguinte pergunta: e qual é a lição que nós podemos aprender daquela operação militar? O que é possível hoje, quase 80 anos depois, a gente aprender daquela ocasião, daquele evento? Pois bem, existem pelo menos 3 coisas que nós podemos tirar como lição, como aprendizado daquele dia D. Então, a primeira lição que o dia D nos ensina é o seguinte: é a respeito do esforço pela liberdade. Quando se trata de liberdade, você nunca pode achar que um esforço ele é grande o bastante. Porque você pensa assim, poxa, quase 24 mil paraquedistas, quase 130 mil soldados desembarcando. Precisava de tudo isso? Tenha absoluta certeza que precisava sim disso e até muito mais. Muito mais mesmo. Quando se trata da liberdade, que é um valor inestimável, porque se eu ou você não temos liberdade, não adianta nada. Você pode ter até fortuna, pode ter milhões e milhões em sua conta bancária, mas se você não tem liberdade, se você não tem a possibilidade de usufruir essas coisas, de ir e vir, não adianta nada. Então, a liberdade, quando se trata de esforço para preservar ela, para manter ela, nenhum esforço é grande o bastante. E nesse caso específico, o dia D, ele deixou isso muito claro. Era necessário fazer aquilo, porque se não fosse feito aquilo, a Alemanha nazista, Adolf Hitler, eles não iriam jamais desistir dos planos dele de conquista. Então, todo esforço é completamente necessário para se preservar a liberdade. Daí, junto com o esforço,
vem um outro aspecto que serve de lição para nós e que é muito importante. E esse aspecto é o planejamento. Ali houve muito planejamento, cara. Para que vocês possam ter uma ideia do que foi o dia D, é o seguinte. Aconteceu no dia 6 de junho de 1944, mas o desenho, a arquitetura do dia D começou há cerca de um ano antes, ali por volta de março, abril de 1943. Todo o planejamento, tudo que ia ser feito, como ia ser feito, onde ia ser feito, quem iria fazer, tinha muitas questões grandiosas envolvidas, porque a operação militar, ela realmente foi muito grande. Então, tornou-se necessário fazê-la com um ano de antecedência. E nenhum detalhe, por menor que fosse, foi deixado de lado. Para que você possa ter uma ideia, por exemplo, ela deveria ter acontecido no dia 6 de maio. Só que naquela ocasião, em 6 de maio, a previsão do tempo naquela ocasião indicava que o tempo não estava bom, haveria maré alta, haveria ondas fortes, haveria tudo, e isso iria criar uma dificuldade enorme para o desembarque. Você colocar homens, você colocar equipamentos, suprimentos, artilharia, uma série de coisas, e ainda ter que encarar o mau tempo, ia ser muito complicado. Por conta disso, eles adiaram e empurraram aquela operação para o dia 6 de junho. E como eu falei, nada foi deixado ao acaso. Usou-se os melhores profissionais, generais profissionais, oficiais profissionais, para se fazer aquela operação, para coordenar milhares e milhares de homens, porque imagine bem, havia paraquedistas, havia homens em terra, haveria necessidade de fazer diversos abastecimentos, havia muita, mas muita coisa envolvida. Então não foi entregue o comando de tudo aquilo para qualquer um, para qualquer inexperiente. Foram profissionais, cara. Planejamento de uma ponta até a outra para que nada desse errado. Não podia haver erro. Tudo foi pensado milimetricamente, centímetro por centímetro. Porque se uma operação daquela ela viesse a dar errado alguma coisa, não haveria uma segunda oportunidade. Eu contei no vídeo anterior que os aliados inclusive chegaram a criar uma estratégia para enganar os alemães. Se desse alguma coisa errado, eles não teriam como enganar novamente os alemães. Aquela operação dali, ela era, é como eu costumo falar, se fosse uma partida de futebol, aquela dali era a bola do jogo. Não podia haver erro, cara. O cara que fosse escolhido para ir lá, para bater aquele pênalti, para poder ganhar o campeonato, para levantar o caneco, tinha que ser o melhor cara, o melhor batedor, o mais técnico, o mais bem preparado, o mais experiente, enfim, o mais tudo. Não ia ter uma segunda chance, não iria haver uma próxima oportunidade, não ia ter porra nenhuma, porque a Alemanha não iria se deixar enganar uma segunda ou uma terceira vez. Então, o planejamento ali foi uma coisa assim essencial para que tudo aquilo pudesse ter dado o resultado que
acabou acontecendo. E o terceiro aspecto, a lição que nós podemos aprender ali, deixa eu passar aqui essa rua, daquele dia D é o seguinte: naquela ocasião, lá nos anos 30, anos 40, Adolf Hitler, Mussolini e outros, eles estavam empenhados em tomar a liberdade das pessoas. Quase 80 anos depois, nós nos encontramos na mesmíssima situação. Existe hoje em 2021, organizações, governos, ditadores, de tudo que a gente se pensa e imagina, dispostos a acabar com a nossa liberdade. Existe a ONU, por exemplo, existe a OMS, existe o Partido Comunista Chinês, existe diversos canalhas, existe diversos vagabundos por aí, em todos os níveis, dispostos a acabar com a nossa liberdade. Resultado: hoje em dia torna-se mais necessário ainda a gente ter que trabalhar muito para preservar o que nós temos. A diferença daquela época para hoje é a seguinte: é que lá na época da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele, diferente desses vagabundos de hoje, ele simplesmente mostrou a que veio. Ele invadiu a Polônia, ele tentou invadir a União Soviética, ele bombardeou Londres, ele fez uma putaria completa. Não tô nem aí, eu vou fazer. Os ditadores de hoje, eles infelizmente não são como Adolf Hitler. Eles ficam se disfarçando. Ah, eu sou um cara bonzinho, eu estou preocupado com o povo, eu estou preocupado com você, eu quero que você tome vacina, eu estou preocupado por causa dessa porra de Covid do caralho, e não sei o que lá, eu vou criar um programinha aqui, Jair Bolsonaro não vale nada, quem vai cuidar de você sou eu. Então, os ditadores de hoje em dia, eles têm essa putaria, eles se disfarçam de pessoas bonzinhas, mas não se enganem. O que eles querem mesmo é tomar a nossa liberdade. Eu já falei em outras ocasiões. Eles querem colocar uma coleira no nosso pescoço. É isso. Essa conversa mole de que está preocupado comigo ou com você, com a nossa família, que não, sabe o que é? Que eu vou criar um programinha social, que eu vou criar a puta que pariu. É tudo conversa mole, cara. O que ele quer mesmo é tomar a nossa liberdade. Vou repetir: ONU, OMS, Partido Comunista Chinês, Rússia e outras organizações por aí, outros ditadores por aí. A única coisa que esses caras querem é tomar a nossa liberdade. Ia ser bom se esses caras eles fossem igual a Adolf Hitler e mostrassem de cara o que é que eles querem. Viessem enfrentar a gente em uma guerra mesmo, mas eles não fazem isso. Ficam nas sombras e trabalhando incessantemente para, inclusive, até retirar a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de opinião, nossa liberdade de pensamento, porque eles querem ter um domínio completo sobre nós. Eu já falei em vídeos que eu já fiz aqui no canal que vagabundo, socialista, esquerdalha, eles são foda porque eles não se contentam apenas com dinheiro. E quando eles não puderem colocar uma coleira no nosso pescoço, esses caras, eles não ficam sossegados, porque eles
mais querem é isso. É que a gente fique curvado, uma coleira no pescoço e eles dando ordem na gente. Então, a nossa liberdade hoje em dia ela está em risco e tal qual como aconteceu há quase 80 anos atrás, nós hoje temos a suprema obrigação de também fazer todo o esforço que for necessário para lutar por nossa liberdade. O tempo todo. Porque talvez, se a gente não fizer isso, pode ser que chegue um momento que vai ser tarde demais. Talvez não tenhamos mais uma segunda chance, assim como se alguma coisa lá naquela ocasião tivesse dado errado, não haveria uma segunda chance para um dia D, para uma operação de desembarque. Por isso que nós temos que lutar o tempo todo, ficarmos atentos o tempo todo e lutarmos pela nossa liberdade, porque há sim muitos e muitos canalhas, muitos vagabundos por aí dispostos a tomar esse bem valioso que nós temos, certo? Então, vídeo hoje concluído. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie. Eu tive que fazer assim, improvisado aqui no meio da rua. Mas enfim, espero que você goste, espero que você aprecie. Se não for pedir demais, você faça a gentileza, dê seu ok, seu gostei, porque isso ajuda muito. Eu já falei diversas vezes, não custa nada, é jogo rápido, foi lá, apertou aquele assim, tá feito. Beleza? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Aliás, deixa só eu dizer, hoje é quinta-feira, já está chegando o final de semana, então um excelente final de semana para você. Ótima sexta, ótimo sábado, domingo e até o nosso próximo encontro. Valeu!